Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Eixo Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Eixo Rei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Eixo Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Eixo Rei. Salve, companheiro. Seu Exu, tudo bem? Satisfação falar com o senhor. Agradecido pela oportunidade, companheiro. Qual que é o nome do senhor? Eu sou o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Quando as pessoas ouvem a palavra rei, já pensam em subordinação, um relacionamento de respeito. O porquê a palavra rei e o que ela significa? Boa pergunta. Ser rei é ser reconhecido. Não tem reinado, não tem coroa, se não houver reconhecimento. Reconhecimento por meio do respeito. No mundo espiritual, como em qualquer outro lugar, existe uma organização. E essa organização pode se chamar de hierarquia, pode se chamar de qualquer outra coisa. Ser rei é ser digno. Ser rei é servir. Mesmo que exista uma hierarquia, que exista um comando de falange. Ser rei é respeitar de igual para igual qualquer um. Então, no mundo espiritual, apesar das divisões de falange, apesar da evolução de uma entidade poder ser maior que a outra, a evolução só acontece por meio da doação, do respeito, da entrega. E o reconhecimento também só acontece quando existe tudo isso. Claro. O senhor falou que ser rei é ser digno. Como o senhor vê a humanidade de hoje em termos de viver essa dignidade, respeitando os antepassados como vocês, que são reis e ainda observam esses valores? A humanidade ainda tem muito para evoluir. A humanidade vive nesse plano. E esse plano é como se fosse um hospital. Então a humanidade está num processo de cura. Ela está num processo de conscientização. Uns estão mais evoluídos, porque já vieram mais evoluídos. Ou porque buscaram o entendimento, buscaram o conhecimento, buscaram a devoção, buscaram a entrega, para que esse processo de evolução pudesse ser deflagrado. Então eu vejo a humanidade em relação à dignidade num processo de busca. A humanidade ainda está muito distante, no geral, do que nós entendemos, eu entendo como ser digno. Mas também vejo que existe um movimento forte, cada vez mais forte, de cura nesse hospital que eu lhe falei, para que a humanidade atinja esse patamar de dignidade. E dignidade significa, na perspectiva da humanidade, do ser humano, o alcance de um entendimento, de uma prática de bondade, de doação, uma prática de entrega. Tá me entendendo, companheiro? Sim, senhor. Graças a Deus. Quando o senhor fala sobre evolução, pode-se entender a ideia de partir-se de um estado de consciência para chegar em outro. Qual seria, então, o objetivo da encarnação quando se fala sobre evolução? Tem a ver com o propósito de estarmos aqui? Companheiro, pode partir de um estado de consciência ou estágio na consciência para outro, ou também pode partir da inconsciência.
A pergunta que tu fez, pode repetir, companheiro? Claro. Quando se fala em evolução, que todo mundo considera a ideia de partir de um estado de consciência para outro, né? Pode ser de inconsciência também. Aham. Seria então partir de um estágio de inconsciência para um de consciência? Também, pode ser os dois, companheiro. Tá certo. E aí. Não existe nada tão absoluto, que tudo se transforma o tempo todo. Claro. Porque essa questão de tempo é uma questão que a humanidade criou para poder entender. Então, passado, presente e futuro, companheiro, no entendimento de vocês, é simplesmente para poder fazer com que as coisas sejam mais compreensíveis. Então, se for se falar em evolução, dentro dessa perspectiva de tempo, é uma coisa. Se for falar de evolução numa perspectiva diferente, onde o que vocês chamam de passado, vocês chamam de presente, e o que vocês chamam de futuro acontece ao mesmo tempo, é outra história. Muito bem. Seria essa ideia linear de tempo algo para imprisionar a humanidade? Ou aprisionar não, mas deixá-la presa, mantê-la presa no estado de consciência? Tu sabe que todo remédio, quando é tomado demais, ele vira veneno, não sabe? Então, Sim, de certa forma, eu diria que sim. Mas também, se na dose certa, não vira aprisionamento. Vira apenas uma forma de se tornar compreensível. Porque os humanos, eles têm que... O ser humano tem que ver, tem que tocar, né? Para acreditar. Sim. Se você pega uma brasa e bota na mão de uma pessoa, a pessoa vai acreditar por quê? Que aquilo é uma brasa. Porque queima, porque dói. Quando você tenta colocar na cabeça da pessoa que ela precisa mudar as perspectivas, o seu comportamento, a sua forma de pensar, sem mostrar, esse processo pode ser moroso e para alguns, dependendo do estágio de evolução, pode ser até muito difícil. Então a resposta à tua pergunta, companheiro, é sim e é não. Em relação a essa coisa da divisão do tempo entre presente, passado e futuro. Claro. Por um lado, aprisiona quando se intoxica com aquilo. E por outro lado, é feito para a própria evolução. Exatamente. Entendi, claro. Por quê? Porque se você não bota a brasa na mão da pessoa, ela não vai sentir que está queimando muitas vezes. Ou ela vai sentir que está queimando sem a brasa, quando ela tiver todo um processo que muitas vezes é desnecessário, que é o processo de sofrimento, é o processo até mesmo da palavra que se usou de aprisionamento, é o processo de se entregar no sentido de se render. Me entende, companheiro? Aí ela tem que passar por todo um sofrimento que muitas vezes, se ela tivesse uma orientação, se ela tivesse uma abertura para aceitar certas coisas, não precisava passar por um processo de sofrimento. Ou o processo de sofrimento não seria tão agudo quanto muitas vezes a pessoa acaba passando, entendeu, companheiro? Claro, claro. Sim, faz sentido. Quando o senhor falou sobre a ideia de evolução, o senhor trouxe como se fosse 3 premissas necessárias para que se use como ferramenta útil para conquistar essa evolução tão buscada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre elas, que é a doação, o respeito e a entrega. Então, se o senhor pudesse, de repente, começar por doação e também falar assim, qual que é o lado negativo da doação? Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas acaba fazendo errado. É, companheiro. Vamos falar da doação primeiro, depois você me passa outra, depois você me passa outra. Sim, senhor. A doação, ela tem que começar dentro de si própria.
Ou seja, a pessoa tem, muitas vezes, muita gente faz pelo outro, mas não faz por si mesmo. Muitas vezes faz pelo outro porque está fazendo por si mesmo. Tu tá entendendo? Ou seja, eu tô satisfeito se eu der uma esmola. Eu só dou uma esmola porque aquilo tudo me choca. Aquilo me impacta, me incomoda tanto que eu tô dando uma esmola. Não me incomoda o fato da pessoa tá precisando comer. Não me incomoda o fato da pessoa tá precisando de um abraço. Eu vou dar um abraço em alguém porque aquilo vai me fazer bem. Tu tá entendendo? Então a doação de forma egoísta, só de forma egoísta, porque ela sempre vai ser. Mas só de forma egoísta, ela não propaga, ela não se expande. Então a doação que eu digo, em primeiro lugar, é se conscientizar, é se ajudar a entender, primeiro, que eu posso fazer um bem passageiro para alguém. A pergunta é, isso é o bem que se precisa? 2, se eu fizer uma doação para alguém, porque aquilo vai deixar de me encher o saco, isso é estar fazendo bem? Essa é outra pergunta. Se eu fizer uma doação, ou se eu me doar a qualquer processo que não impacte em mim mesmo, até como entidade, mas estou falando em primeira pessoa, como se eu fosse um ser desse plano, tá certo? Se eu faço uma doação, ou se eu me dou para me fortalecer, mas também na perspectiva de que eu vou estar trazendo alguém para uma situação melhor de evolução, ou seja, dar um passo à frente, dar um pulo acima, esse equilíbrio vai fazer com que eu melhore como ser humano. No caso, o ser humano melhore e aquele que recebeu o impacto da doação melhore também. Não estou dando volta não, companheiro. O que eu quero dizer é o seguinte: ninguém evolui se não doar. E esse processo de doação tem que ser para si mesmo e para o outro, no sentido de que a evolução ela não seja unilateral. A evolução ela seja algo de bem comum. Então, a pessoa pode ajudar com a moeda? Pode. A pessoa pode ajudar com um prato de comida? Pode. A pessoa pode bater cabeça num terreiro e atender uma assistência sofrida? Pode. Isso tudo é doação. Isso tudo é doação. Mas só vai ser uma doação que vai impactar no processo de evolução se ela for uma doação que impacte na pessoa que está cometendo o ato e impacte na pessoa que está recebendo o ato. Não no sentido de tá com fome, toma um pão. Não é isso. Mas no sentido, tá com fome, tome um pão e escute aqui uma palavra. Escute aqui um pouco da fé que eu tenho. Não é obrigado a seguir, não é obrigado a acreditar. Mas quem se doa, de verdade, tem que se preocupar em sanar uma questão pontual, mas também pensar que o processo de evolução é contínuo. Aceitar que o processo de evolução, ele existe sempre e vai existir sempre. É como um 8 infinito. É dar e receber. É receber e dar. Mas não no sentido de curar, de sanar um problema momentâneo, mas no sentido de trazer uma nova luz, de trazer uma nova perspectiva, tanto para quem doa, quanto para quem recebe uma doação.
Qual que é o outro, companheiro? A segunda palavra é respeito. Respeito. Respeito poderia ter outro milhão de palavras que poderiam ser usadas no lugar, mas vamos usar respeito. Aquele que se encontra numa situação de trevas, com um problema muito grande, de doença, financeiro, de abandono, seja lá qual for o problema. Ele precisa, primeiro de tudo, se respeitar. Porque cada ser humano é um fractal de luz. Cada ser humano é uma centelha de luz divina. Foi o ser superior, o grande criador de tudo, o grande criador do universo, que permitiu que essa existência parasse sobre um plano, que essa existência reencarnasse e pudesse ter a oportunidade de se redimir, de se incrementar, de crescer, de evoluir. Então aquele que se encontra numa situação de autodestruição, não importa qual seja o problema, porque o problema existe. A diferença é a forma como se olha para ele. A diferença é a forma como se lida com ele. A diferença, companheiro, é a perspectiva. Parece clichê, companheiro, mas se tu olha para um copo, e pode até ser clichê, e ele tá pela metade. Tu olha para ele, tu vai dizer que ele tá meio cheio ou meio vazio? Essa é uma pergunta para tu, companheiro. Claro, eu vou dizer que ele tá meio cheio. E aquele que diz que tá meio vazio? É, tá bom também, né? Tá bom também. E aquele que pega e toma água logo, não quer nem discutir nada. Também tá bom, companheiro. Isso. Desde que exista respeito com suas próprias convicções. Porque aquele que olha pro copo e diz que ele tá meio cheio, mas olha para ele de uma forma negativa, de uma forma numa posição como é que se diz essa palavra? De submissão. Esse tá fadado a carregar o problema que tem por mais tempo ou até mesmo pelo resto da existência. Tá jogando fora a sua oportunidade de evoluir. Entende? Mas se ele diz que tá meio cheio e a perspectiva é tudo bem, vou encher de novo, esse está contribuindo com sua própria evolução, ou seja, está se respeitando. Tu tá entendendo o que eu quero dizer, companheiro? Não importa a forma como se vê, meio cheio, meio vazio. Entende? Eu disse meio cheio no sentido de meio vazio, tá certo? Claro, claro. Então, companheiro, aquele que olha pro copo e o copo tem alguma coisa e diz que não tem nada, se ele estiver fazendo isso com respeito à sua oportunidade de evolução, não importa. Mas se ele estiver se desrespeitando a oportunidade que tem, porque problema quem é que não tem? Tu não tem problema, companheiro? Graças a Deus. Todo mundo tem algum tipo de problema. Dependendo da forma como se vê, como se encara, como se respeita a si próprio, esse problema vai ser gigantesco. Pode até ser a razão da existência de alguém, como pode não ser nada. Nossa. Claro. Ou seja, é necessário respeitar o ponto de vista e executar o respeito seguindo o coração e o discernimento. Exatamente. Mas começando pelo respeito à oportunidade de se fazer diferente. No sentido encarnacional. Tu tá me entendendo?
Porque se o espírito, se o ser, encara essa passagem, essa existência, essa oportunidade de fazer melhor, apenas como um fardo, que respeito essa pessoa está tendo consigo mesma? É, realmente. Entende? Se essa pessoa encara os seus problemas como um fardo, mas tem a perspectiva, ou tem a iniciativa de buscar conhecimento, de buscar entendimento para carregar esse fardo de cabeça erguida, com força e fé, é diferente. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Claro, claro. Uhum, Eu quero sim. chegar no ponto de respeito a si próprio. Porque quem não respeita a si próprio tem dificuldade em respeitar o outro. Entende? Tem dificuldade em respeitar o outro em todos os aspectos, companheiro. No aspecto de crença, no aspecto de fé, no aspecto de escolhas. Tu entende, companheiro? Sim. Então parece que nessa do respeito entra muito nosso mau hábito de achar que sabe e julgar o outro. Claro, companheiro. Uhum. O julgamento é um dos primeiros passos pro desrespeito. E o interessante, companheiro, é o que o desrespeito, ele sempre começa no um. Ele só atinge o outro se ele existir no um. Toda vez que um aponta o dedo e diz, aquele é evangélico, vamos deixar na perspectiva da religião por enquanto. Aquele é evangélico, ou aquele é macumbeiro, aquele não serve para isso, aquele não serve para aquilo. Ele está admitindo que ele também não serve. Então a gente volta lá no... Eu quero dizer uma coisa. O Exu Rei das Sete Encruzilhadas sempre pode dar volta, volta e volta. Mas ele sempre volta pro ponto onde ele começou. Então, companheiro, a gente volta lá no começo. No sentido de aceitar. No sentido de se entregar. No sentido de respeitar. E no sentido de se doar. Certo. Quando o senhor... vamos para a entrega, então, depois eu faço essa questão. O próximo seria a entrega. Quando o senhor fala entrega é um caminho para a evolução ou uma ferramenta para a evolução, tem a ver com a fé? Companheiro, tudo que se entende como fé, até hoje, ou até pouco tempo atrás, está sendo remodelado. Porque a fé, companheiro, ela é associada a se acreditar num determinado segmento, numa determinada doutrina, correto? Sim, senhor. A entrega tem tudo a ver com a fé, mas a fé numa perspectiva de que a religião, ou as religiões, elas vão ser transformadas. E elas devem ser transformadas e serão transformadas a partir da fé, ou a partir da convergência da fé. Então a entrega, companheiro, a entrega, primeiro, é se lançar. É redundante? É, mas é se entregar. Se entregar primeiro. A doação a si próprio, que vai reverberar, que vai repercutir, vai impactar no próximo. O respeito a eu não vou
viver uma vida medíocre. E eu não vou ser o coitado, porque eu me respeito. E a partir do momento que eu me respeito como criação de Deus, ou dê o nome que for, Deus, Alá, ou qualquer outro, naquilo que eu acredito, o respeito a isso vai me impulsionar. Então a entrega, companheiro, ela permeia a existência, porque ninguém consegue evoluir sem se entregar. E se entregar não é se entregar a Umbanda, ou se entregar ao Exu Rei da Sete Encruzilhada, ou qualquer outro Exu, ou qualquer outra entidade de luz. É se entregar à sua missão, aquela missão que foi assumida com a sua própria existência, que é evoluir. E evoluir não é se jogar numa vida rasteira. Evoluir é ficar de joelho toda vez que cair. E ficar em pé toda vez que ficar de joelho. E continuar andando. Entrega é a busca incessante por tudo aquilo que se firmou, que foi se comprometido numa oportunidade dada para que alguém que chegue a esse plano não saia exatamente como chegou. Tu tá me entendendo? Isso serve para aquele que assumiu vir para esse plano porque fez muita cagada em vidas passadas. E também para aquele que foi digno no sentido de respeitar, de aceitar aquilo que se comprometeu e cumprir. Entende? Sim, senhor. Claro. Quando, até abrindo um gancho, Companheiro, tu pode botar mais um dedo aqui, por gentileza? Pode falar, companheiro. seu Exu Rei, quando se diz de falta de consciência a respeito de vidas passadas e o esquecimento necessário para a reencarnação, as pessoas podem dizer, tá vendo? Eu não cumpri minha missão porque eu não sabia que era essa a minha missão. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Companheiro, vou lhe fazer uma pergunta. Tu vai me ajudar a responder isso. O que é o que vocês chamam de intuição? Intuição é como se fosse um sentimento íntimo de uma verdade inspirada. Tá certo. Tu acha que algum espírito encarnado nesse plano não tem intuição? Eu acho que tem, todos. Todos têm, companheiro. Todos têm aquela voz lá no íntimo. Pode chamar de intuição ou de qualquer outro nome. Todos têm. Então aí, companheiro, é importante dividir essa questão da consciência. Porque quando se fala de consciência, muitas vezes se fala de um estado pleno de entendimento de algo, não é isso? Exatamente. Mas a consciência, ela tá ali, ela existe. E muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não cumpri. Geralmente no Lei de Morte eu não cumpri aquilo que eu queria, não é isso? Não é comum acontecer isso? Inclusive livros e histórias e relatos contam assim. Não é isso? Alguma verdade tem que ter nisso, né, companheiro? Sim. Então aquela história da intuição, a intuição vai ser escutada, vai ser sentida. Desde o primeiro raio de luz que alguém vê nesse plano. Desde a escuridão, a primeira escuridão da treva que alguém vê nesse plano. Então, a doação,
o respeito e a entrega também estão ligadas a isso. A pessoa tem que se doar a essa intuição, ou chame-se do que for. Tem que respeitar no sentido de acreditar nela. E tem que se entregar. Qual que é a mensagem aqui, companheiro? Aquele que, no leito de morte, diz, eu não fiz o que eu deveria ter feito, diz isso primeiro, porque não escutou a intuição. Então tá reconhecendo que não escutou a intuição. Tu tá entendendo? Que não se doou, que não respeitou e que não se entregou a essa intuição. Porque a intuição, companheiro, da forma que vocês entendem, a intuição é a consciência. É a consciência. É a consciência dizendo o que deve ser feito. Porque consciência, companheiro, não é um estado pleno de entendimento das coisas simplesmente. A consciência, ela coexiste com a existência. E ela é plena, companheiro. Ela é plena. E a intuição é aquela voz, aquele sentimento que lembra sempre aquele que está encarnado de que ela está lá. E o livre-arbítrio, companheiro, é escutar ou não a essa intuição. E a mensagem aqui é aquele que, nesse momento, está numa situação muito difícil. Ou aquele que está numa situação muito boa e está virando as costas para aquilo que se comprometeu. A mensagem é: aceite sua intuição. Não é escute a sua intuição porque a pessoa já escuta. Não é sinta a sua intuição porque a pessoa já sente. É aceite. Porque sua intuição, no momento que ela lhe falar, no momento que ela lhe fazer sentir, a sua intuição é o caminho para a consciência plena. E não é um caminho a ser desbravado, simplesmente, ou a ser criado antes de ser desbravado. É um caminho que já existe, tá lá. Mais do que o caminho, é o elo. Mais do que o caminho, é a ligação. Então, doe-se, respeite-se, entregue-se. E tenha uma existência nesse plano, conforme foi acordado, uma existência mais útil. Mais útil, não para o outro, não para uma religião, não para uma crença, mas útil primeiro para si próprio. Segundo, para que essa convergência da fé, disfarçada, com a roupagem, dividida, ou seja lá o que for, de religião, ela se dilua, companheiro, e seja simplesmente o ponto de força entre o um com o universo, entre o que se vive aqui, dividido em presente, passado e futuro, com todo o alinhamento da existência atemporal, com todo o alinhamento da existência cósmica, porque a existência cósmica, companheiro, ela não tem presente, nem passado, nem futuro. Ela é permanente, ela é atemporal. Seu Exu Rei, graças a Deus. Quando temos a certeza de que aquilo que ouvimos e sentimos acreditando ser a intuição não é o ego? Companheiro, a intuição, ela é o ego. E o ego é a intuição, companheiro. Se for diferente disso, não é.
Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes se entende o ego como algo negativo, pejorativo, não é isso? É, sim, senhor. Mas o ego é uma espécie de mecanismo, de ferramenta, para justamente fazer com que aquele que está encarnado consiga, vamos colocar dessa forma, materializar. Porque existe a necessidade de materialização. Porque o ser humano, nesse plano, ainda é tão evoluído que ele precisa da licença da palavra. Ele precisa comer, ele precisa cagar. Tu tá entendendo? Então, se ele precisa comer, se ele precisa cagar, porque se ele não come, o que que acontece? Ele fica fraco e desequilibra a saúde. E morre. Se ele não cagar, o que que acontece? É, também, né? Ele fica fraco, desequilibra a saúde e morre. Então o ser humano ele é tão ainda limitado que ele precisa materializar. E eu peço desculpa a quem for ouvir isso, do exemplo. Mas o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele traz sempre a explicação para a forma mais simples de entendimento. Então se eu ofender alguém com essa colocação, eu peço desculpa, mas não é a intenção. Entendeu, companheiro? Naru Exu. Graças a Deus. Sim, senhor, entendi. Então, companheiro, o que eu quero dizer, qual foi a pergunta, companheiro? Do ego, Isso. da intuição. Se ela é... Como saber se não é o ego? Companheiro, o ego, a intuição, é tudo a mesma coisa. A forma pejorativa do ego, como se entende ego, é porque vocês definem ego como egoísmo, como a forma da pessoa querer se sobrepor, inclusive a entidade. E isso existe muito. Não estou dizendo que não existe, existe. Mas o ego, na concepção pura da palavra, é a forma da pessoa se materializar. E materializar para que, materializado, um pensamento ou uma intuição que seja, ela consiga apalpar e a partir de apalpar e a partir de enxergar, ela consiga entender, correto? Então, companheiro, minha resposta à tua pergunta é que não tem que existir divisão. O que tem que existir é uma conscientização e um acatamento, uma aceitação de que sim, o ego vai estar sempre ali. Porque o ego é que previne a pessoa de se jogar de um prédio, é o ego que previne a pessoa de se jogar debaixo de um carro, é o ego que previne a pessoa de matar um igual, tá me entendendo? O Sim, ego senhor. é importante. O que não é importante e o que pode ser descartado é a influência negativa que o ego tem sobre todo o equilíbrio que tem que existir. Então, companheiro, eu vou responder diferente. O ego tem que estar em conexão com a intuição, porque a intuição é o ego é a intuição. O que tem que estar desconectado do ego é a soberba. O que tem que estar desconectado com o ego é a necessidade de aceitação, simplesmente por ser aceito. O que tem que estar desconectado do ego é sobrepujar a si próprio. É sobrepujar a pureza. A pureza com que cada um chega a esse plano. Tu entendeu, companheiro? Nossa, claro, ficou bem claro. Eu imaginei que realmente o ego não seria algo necessariamente negativo, mas quando a gente se entrega, né, às nossas fraquezas e canaliza aquilo de uma forma egoísta, orgulhosa, negativa, que é o que o senhor está mais ou menos dizendo.
É isso mesmo que eu tô dizendo. Nem mais nem menos. É exatamente o que eu tô dizendo. Nossa, Tu claro, tá entendendo? Porque claro. o ego ele é necessário. Sem o ego, não há equilíbrio, companheiro. Tu entende? Mesmo porque o ego, tal qual ele é acessado, ele pode ser o principal fator de desequilíbrio. Entende, companheiro? Sim. Realmente. Como é também, ou pode ser também, o principal fator de equilíbrio. Depende de quem é quem, né, companheiro? E a questão do ego, companheiro, ou o equilíbrio do ego, não é tirar a roupa e dar pro outro. Não é viver levando tapa na cara. Entende? O equilíbrio do ego tem a ver com a aceitação do que ele existe, de que ele está lá e vai estar sempre. De que o ego não pode ser interpretado como simplesmente uma ação egoísta. Uma ação. A ciência é boa, né, companheiro? A psicologia é muito boa. Mas até ela atingir um estado de perfeição, e eu chamo de perfeição um estado de equilíbrio, ela fala muita merda, viu, companheiro? E o senhor pode dizer em que sentido a psicologia não fala o que deveria hoje nos nossos dias para as pessoas que até estudam esse ramo da humanas e possam então aí se cuidar para não repetir muita coisa que é desnecessária, que são desnecessárias. Companheiro, tudo é corpo, mente e espírito. Em tudo deve existir o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Tudo que é dito que não contemplar a necessidade de equilíbrio entre matéria, que é o corpo, mente, que é o pensamento, e espírito, que é a existência, que é o que permite que exista corpo e mente. Se não houver o equilíbrio, tudo que for dito fora disso é bobagem, é besteira. Entende, companheiro? Não quero desrespeitar aquele que só fala de corpo. Não quero desrespeitar aquele que só fala de mente. E não quero desrespeitar aquele que só fala de espírito. Pelo contrário, quero instigar, quero desafiar aquele que só fala de corpo a falar dos outros pontos desse tripé. Aquele que só fala de mente a buscar conhecimento sobre os outros dois tripés. E aquele que só fala de espírito buscar conhecimento nos outros dois tripés. Dos outros dois fatores desse tripé. Tu entendeu, companheiro? Então aqui não tô condenando ninguém. Simplesmente tô instigando, desafiando num sentido positivo para que a caminhada que parta de qualquer direção que seja, ela arrume em direção ao equilíbrio. Porque nada nessa existência que não busque o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, nada vai ser 100% bem sucedido. Eu até ia mencionar antes essa questão, e eu vou fazer agora. O senhor disse em certo momento que quando a gente vai fazer uma doação, a gente muitas vezes faz com desencargo de consciência para esse fim. E o senhor também disse que
para a pessoa se perguntar: será que é o bem que se precisa? Então pode surgir algum bem das dificuldades que passam nossos irmãos? Eu vou pedir para tu perguntar de novo, companheiro. Isso. Por exemplo, tem uma pessoa necessitada. Daí a gente vai lá e de repente tira ela. Será que era o momento? Será que por conta do desencargo de consciência a gente de repente tira alguém de uma plantação que seria útil para ela? Então, como medir isso? É, companheiro. Muito bem perguntado. Tudo aquilo que for feito por desencargo de consciência vai ser entendido como eu estou lavando minhas mãos. Entende? Então, Tudo aquilo que for feito por desencargo de consciência é pontual, companheiro. Pode ser um bem momentâneo. E que seja. Não tô aqui para dizer para não ser feito. Mas tô aqui para desafiar aquele que quer ter um desencargo de consciência a pensar além, a sentir além, a assumir que nenhuma ação, por mais bondosa que seja, no entendimento, veja bem, o que eu digo, o que eu falo como entendimento? Uma determinada igreja, uma determinada doutrina pregou que dê esmola e acessará o paraíso. Ou prega isso. Eu desafio aqueles que se respaldam nesse sentido de dar esmola ou fazer uma ação pontual por desencargo de consciência. Eu desafio esse a pensar, a sentir que ir um pouco além e não se desencargar de sua consciência, porque a sua consciência ela é infinita. Sua consciência ela é atemporal. Sua consciência é a soma de fatores e atitudes de milênios de atos e atitudes. Sua consciência não acaba nem morre em um segundo. Sua consciência se relaciona com várias situações, com várias existências, com vários planos ao mesmo tempo. Então não existe ação pontual que resulte em evolução. Não existe. Não existe desencargo de consciência que resulte em evolução. Existem atos e atitudes que se relacionam com compromissos. Curar uma ferida não significa evolução. Curar uma ferida e compartilhar
conhecimento e experiência, para que essa ferida não seja reaberta. Sim, é um dos fatores. É um dos fatores que estão ligados à revolução. É um dos fatores que estão ligados ao compromisso assumido por você mesmo no momento da decisão de se reencarnar e aceitar uma vida, digamos assim, da forma que foi aceita. Seu Eixo Rei, quando diz assim, você se lançou como o primeiro, como o inteligente, o esperto, foi querer resolver um problema que não era da sua alçada, e vem aquela questão: será que era o bem necessário para aquele momento e aquela situação? Companheiro, tu conhece o que é subterfúgio, né, Ah companheiro? lá. Tu conhece. Falar do problema do outro, se colocar numa posição de julgar ou superior, de entender o problema do outro. De resolver, né? De querer resolver. Exatamente. Tu sabe o que é isso? É fuga de sua própria missão. Nossa. Porque não adianta, companheiro. Não adianta se esconder no problema do outro para fugir do próprio... Não vou nem colocar problema, mas para fugir do próprio compromisso. Entende? A humanidade perde muito tempo falando do outro. Um falando do outro. Um tendo a solução para o outro. Quando deveria estar focada na solução de si próprio. Nossa. Então, companheiro, Uhum. muitas vezes, não vou dizer todas as vezes, porque nada é absoluto, mas muitas vezes, falar do problema do outro, ou se colocar numa posição de superioridade em relação ao outro, tendo a resposta ao problema do outro, isso serve como um recado para os médios, tá certo, companheiro? Nossa, todos, né? Claro. Todos. Se colocar nessa posição é um subterfúgio. É uma forma de correr de suas próprias questões. Então não adianta, companheiro, ter resposta para o outro quando não se tem resposta para si próprio. Isso não quer dizer, companheiro, não quer dizer que não se deva dar uma palavra amiga, que não se deva dar uma palavra de conforto pro próximo. Não quer dizer isso não, companheiro. Uma coisa é se dar uma palavra amiga, uma coisa é se dar uma palavra de conforto. Outra coisa é se colocar numa posição de superioridade, achando que tem a solução pro outro e vivendo nas mazelas, nas armadilhas, no negativo do ego que nós já falamos, de si próprio. Até abrindo um parênteses, seu Eixo Rei, as pessoas gostam de saber, e há um momento propício, porque a gente está falando de mazela, está falando de a pessoa se voluntariar a resolver no outro antes de resolver em si. Quais são as características que o senhor gosta de ver num médium para poder trabalhar com ele? Se é o senhor que escolhe o médium, como é que funciona isso? E mais assim, enfatizando assim, quais são as características, tanto mentais e emocionais, que o senhor gosta de ver na pessoa com quem o senhor ou é designado a trabalhar ou escolhe trabalhar? Companheiro,
Todo aquele que em sofrimento próprio ou em sofrimento do outro se abrir para a possibilidade da busca do equilíbrio, todo aquele que se abre para a busca do conhecimento, sendo autodestrutivo ou não, é um caminho que eu enxergo para atuar. Todo aquele que sabe, que aceita as suas fraquezas como ponto de partida para acessar as suas fortalezas, é um caminho que eu escolho como uma forma de me expressar, como uma forma de levar o conhecimento que a mim foi concedido e que de mim é cobrado. Todo aquele que se despir da arrogância, que se despir da posição de dominação, é um caminho que eu escolho para levar aquilo que me foi ensinado e que de mim é cobrado. Eu não busco a perfeição, porque a perfeição é algo criado por vocês. É algo que foi criado como forma de materializar algo que possa ser entendido e que jamais, não digo jamais, mas que sempre será desafiado, que é a tal da perfeição. Perfeição, companheiro, sabe o que é? Então, seu Exu, por favor. Perfeição é o próximo passo, companheiro. É a próxima ação. É a próxima atitude. Perfeição não é, nem está, nem será, nem estará. Perfeição é sempre o próximo passo. Porque quando atingido o próximo passo, outro próximo passo estará à frente. Essa foi tua pergunta, companheiro? A resposta para tua pergunta? Graças a Deus. Sim, senhor. A gente, nessas questões, planta um milho e colhe uma espiga. Isso é muito bom. Companheiro, entende a questão do tempo? É isso. Uhum. Planta-se uma semente, colhe-se um milho. Uma semente de milho e colhe-se uma espiga. Tudo, companheiro, é feito de forma que aquele que habita nesse plano possa visualizar e materializar. Ainda assim, existe a dúvida. Ainda assim, existe a interpretação. Ainda assim, existe o livre-arbítrio. Ainda assim, existe o próximo passo. Porque a perfeição não é a semente e a perfeição não é a espiga. Falando do milho. A perfeição é o próximo passo. E assim como o 8, infinito, a perfeição é tão infinita que sempre será o próximo passo. Seu Shurei, essa conversa está muito instrutiva e o tempo foi tão curto e não deu para falar nada. Eu vou até pedir para o senhor ficar mais um momento aí com a gente. E para finalizar... Já deu a hora de vocês? Como? Já deu a hora de vocês? Vai dar daqui uns 10 minutos já. E já acabou. Percebe como a limitação do tempo de vocês é
tão grande. É pra acabar. É tão grande que vale a pena começar a pensar que o tempo de vocês é limitado. Não limitado dentro dele, mas limitado dentro da existência, dentro de tudo que coexiste e coabita nas dimensões, nas diferentes dimensões. Mas pode prosseguir, companheiro. Tá bom. Antes de eu prosseguir, até fazendo um comentário no que o senhor falou, tem um espírito de um preto velho, o pai Joaquim de Aruanda, que diz assim, Salve, seu pai Joaquim de Aruanda. salve, vocês vão morrer, mas vocês agem como se vocês fossem viver eternamente. Exatamente. Que se soubesse e entendesse que ia morrer, ia fazer aquilo que precisa ser feito enquanto tem oportunidade. É isso que o senhor tá falando mais ou menos, né? Chega no leito de morte. Chega o quê? Chega no leito de morte Uhum. e ainda fica dizendo, eu deveria ter feito. Ao invés de prestar conta e dizer, eu fiz ou eu não fiz. Entende? Então não espera pra morrer. Não espera pra chegar no leito de morte e dizer o que não foi feito. Não espere isso. Faça. Acerte e erre. E chegue no leito de morte e diga, eu acertei e eu errei. Eu acertei nesse sentido e eu errei naquilo. Espero ter a oportunidade e o compromisso e a resiliência de que, se for o caso, pedir minha reencarnação para voltar nesse plano e fazer mais do que eu fiz e foi bom. E fazer o que eu não fiz. E fazer menos do que eu fiz que foi ruim. Graças a Deus, que assim seja e que o senhor consiga alcançar, como certamente sempre conseguiu, todas as metas a que se propõe. Mas, seu Exu Rei, então, a proposta era o seguinte, eu vou já dizer ao senhor um pouco do que eu vou tratar nesse segundo momento com o senhor aqui, e aí depois eu vou pedir sua mensagem final antes que o senhor comece a respondê-los, tudo bem? Tá certo. Bom, primeira coisa que eu quero tratar com o senhor aqui no próximo encontro já é a outra parte do seu nome. Já falamos por que Exu Rei e agora já falamos sobre rei. Talvez seria um pouco interessante o senhor dizer também a ideia do seu conceito do que é Exu e por que do sete e o que é encruzilhada. Tá? Aí uma outra questão que surgiu é assim, como entender a lei de que uma pessoa recebe aquilo que emana se está tudo previamente determinado, né? Pré-determinado. Esse seria o segundo ponto. Agora, a gente vai entrar num estudo de caso que uma pessoa mandou. Eu achei interessante porque a ambientação onde eles estão fazendo uso da droga e o que acontece quando usa favorece pelo menos a oportunidade do Exu explicar para a gente um pouco o que acontece do lado espiritual quando a pessoa se drogando acaba ali tendo acesso à espiritualidade e por que não é necessariamente o lado negativo que chega na pessoa nesses momentos de muitos chamam de entretenimento e outros chamam de autoflagelo, né? Então eu vou ler aqui muito rapidamente, para o senhor já ter uma ideia e a gente começa a falar sobre isso já no nosso próximo encontro. A pessoa diz o seguinte, eu não vou identificar por questões óbvias. Bom dia, Jefferson, acompanho seu trabalho há bastante tempo. Tenho uma pergunta pessoal que eu não faço aqui no diálogo, mas é porque serve para muita gente. Até o senhor vai poder falar um pouco do pessoal que usa o Daime, né, que para as razões deles. E acaba também tendo acesso ou à incorporação ou aos espíritos. E por que não são os espíritos zombeteiros,
de baixa moral que chegam nessas pessoas. Claro que entre o daime e o cannabis existe uma ponte, uma grande distância. Mas é bom também a gente comentar dos dois lá na frente. Aí ele diz assim, tem uma pergunta pessoal, como eu disse, para você fazer ao guia, mas prefiro não ser identificado. É o seguinte, eu e minha esposa fazemos uso recreativo. Olha, essa palavra vai ser um ponto interessante, porque um faz para uso recreativo, mas quem é que faz para se matar, né? Ninguém. Não sempre, às vezes, de cannabis. E minha esposa, algumas vezes, quando faz o uso, ela enxerga, conversa, recebe orientações de algumas entidades que se apresentam. A última experiência dessa, ela incorporou uma pombogira que conversei durante 15 minutos. Minha esposa é católica, não tem entendimento de espiritualidade e nem gosta muito, para falar a verdade. Apenas eu nasci nesse meio. Leio sempre livros, busco informações, frequento o centro de Umbanda. As orientações que ela já ouviu que eles passam sempre foram boas, até mesmo para que parasse com o uso da cannabis. E várias orientações pessoais para o nosso bem. Por isso acredito e tenho certeza que não era um espírito obsessor ou quiumba. Gostaria de uma explicação porque isso acontece com ela somente quando ela faz uso da cannabis. E porque sempre vem espíritos de luz, sendo que na teoria seriam espíritos viciados ainda para se aproximar quando fazemos o uso. Daí ele finaliza dizendo, a pombogira que ela incorporou disse que protege ela há muitos anos. Então, ele finaliza dizendo que é uma dúvida muito importante e eu acredito realmente que pode ser de uso de várias pessoas. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou pedir ao senhor, então, que desse a sua mensagem final. Já iniciando também o próximo bloco, eu gostaria que o senhor falasse sobre uma frase muito interessante que o senhor falou aqui no nosso encontro, que é assim, ficar de joelho, um conselho, né? Toda vez que cai, e ficar de pé toda vez que fica de joelho. Então, vou deixar o senhor, por gentileza, dar essa mensagem final que o senhor tem, comentando um pouco sobre essas ideias, e já vamos retornar aos estudos com o senhor, por gentileza. Tu quer que eu falo primeiro dessa questão aí da cannabis? Vamos falar, a gente vai falar sobre isso sim, mas assim, só dar uma mensagem final para eu finalizar com as pessoas aqui, e aí a gente já entra falando sobre o que o senhor quiser. O que o senhor achar mais importante, eu quero dizer. Cair, ficar de joelho, ou ficar de pé, é tudo questão de perspectiva, companheiro. Lá. Porque aquele que está caído pode estar descansando, se regozijando, se reenergizando, como pode estar numa posição de derrota. Tudo é uma questão de perspectiva. Aquele que entende que existe começo, meio e recomeço, porque não existe fim. Existe começo, meio e recomeço. Muitas vezes o começo é o recomeço. Quase sempre é. Aquele que deitado está pela derrota que sofreu, de joelho poderá ficar. Por quê? De joelho estará mais perto de ficar em pé. Desde que ficar em pé signifique uma retomada, um recomeço, num sentido, num caminho com sentido diferente daquele que o fez cair. Nem sempre o que está deitado, caído ao chão, é o derrotado. Pode ser ele, aquele preparado, pronto para ficar de joelhos, adquirir mais conhecimento e a partir desse momento ficar em pé. E com o conhecimento adquirido quando estava deitado, com o conhecimento adquirido quando estava de joelhos,
poderá em pé caminhar com menos dor, com menos mazelas, caminhar num caminho e num sentido que o levará a estar ao passo à frente. E o passo à frente qual é, companheiro? Tu lembra qual que é o passo à frente? A perfeição. A perfeição é sempre o próximo passo. Exatamente. Ah, aprendi, seu Exu. Que mais, companheiro? Passa por gentileza uma mensagem final para todos que têm acompanhado o senhor nesse primeiro momento e aí a gente já começa falando mais, estudando mais. Aquele que se doa, aquele que respeita e aquele que se entrega estará apto a dar um passo à frente. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado, seu Exu. Então vamos continuar nossos estudos aqui. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. É guardião, ele é leal, ele é amigo. Da madrugada me protege do perigo. Eu tenho fé e a ele toda a devoção. Salve Exu Rei é Mojibá, Exu é guardião. Salve Exu Rei é Mojibá, Exu é guardião. É rei na encruza, ele não anda sozinho. Tem seus compadres, de prontidão é só chamar. Seu tranca-rua, Marabote e Oluá. Salve o povo da rua, salve a guarda de Oxalá. Salve o povo da rua, salve a guarda de Oxalá. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada. Estamos de volta, companheiro. Saudei, saudei. Salve o Exu Rei das 7 encruzilhadas. Salve tua força, companheiro. E salve Graças teu a Deus. trabalho. É, Teu trabalho serve para desmistificar. Teu trabalho serve como um canal de acesso e ligação com tudo aquilo que muitas vezes é necessário ouvir. E nem sempre o que se escuta é aquilo que se bota em prática, né, companheiro? Mas ainda assim é importante, porque aquele que não está preparado para escutar e botar em prática em um momento, no mesmo momento vai estar. graças a Deus. Inclusive, seu Tiriri, através do monge taoísta, mencionou bem isso mesmo e disse que quando as pessoas ouvem, elas têm assim esse momento de esclarecimento e consciência, mas não só elas, os espíritos também que com elas estão, né? Às vezes, muitas vezes, querendo fazer um mal com essa intenção e acabam ouvindo também e se redimindo. Exatamente. Graças a Deus. Então vamos lá, seu Exu Rei. Muitas pessoas querem saber o valor que tem o 7 para o senhor, que tem o 7 no seu nome, e como o senhor define Exu e encruzilhada.